Ô padre, o senhor é doutor em teologia em que área? Eu sou doutor em teologia pela Gregoriana, em eclesiologia. Eu estudei os carismas na igreja. A minha tese é sobre a dimensão carismática na igreja. Olha. A partir do Concílio Vaticano II. E foi uma tese que os orientadores sempre dizem assim, não é a gente que escolhe o tema, é o tema que escolhe a gente. Então, meu orientador me pediu esse estudo, eu fiquei meio... Não era o que eu queria, o que eu desejava, mas no fim foi bom, porque me deu um conhecimento muito grande sobre o Concílio Vaticano II e também sobre a atuação, né, sobretudo dos leigos na vida da igreja. Nesse tempo da sinodalidade é um tema importante, aquele da inclusão dos carismas, do abraço aos carismas, e, sobretudo, o carisma importantíssimo do discernimento, né? Então, minha tese foi por esse lado aí, estudando a recuperação do tema da carismaticidade da igreja no nosso tempo. A gente falava, né, o mesmo curso que Dom Henrique fez, e na mesma faculdade. Na mesma faculdade. Na mesma faculdade. Claro que não foi contemporâneo, eu acho que Dom Henrique estudou na Gregoriana ali em 92, há muito tempo, mas... Não, eu fiz o mestrado na Gregoriana de 98 a 2000. Olha, mas não foi tão longe assim também, não foi tão longe assim. Eu sou temporão no doutorado, eu fui velho para fazer o doutorado. Ah, é? Então... Temporão. Ó, vocês vão começar a ver aqui que o Padre Marcelo, ele tem umas palavras muito bonitas. Temporão. Inclusive, a gente estava até falando daquela outra palavra que o Padre Marcelo chegou aqui e, gente... Olha, a gente precisa dar os parabéns. Quando as coisas são bem feitas, são bonitas, a gente precisa dar os parabéns. Verdade, porque a gente está aqui no Santo Flow, quando a gente chegou aqui de carro, um espaço tão gostoso, tão bonito. Mas daí eu liguei pro Padre Marcelo, que estava chegando com minha esposa, minha sogra, minha filha, uma das filhas. Daí chegando lá, liguei pro Padre Marcelo, o Padre Zé Vinícius, que está aqui com a gente também. Falei, onde vocês estão? O Padre Marcelo falou, ô Vinícius, estamos aqui do lado do Monjolo. Monjolo. Estou aqui do lado do pracinha Monjolo. bonita que tem um monjolo, nós estamos aqui do lado. Falei, gente, o que seria um monjolo? Fiquei desesperado aqui. Daí eu falei assim, agora vai aí, Guto. Agora o Guto já sabe o que é um monjolo. Não, ele conhece a palavra monjolo. É que eu sou caipira do interior de São Paulo. Eu não conheço a palavra. Com muito orgulho, na Diocese de Jaboticabal, todo mundo sabe o que é um monjolo. Mas eu quero ver agora, se o pessoal que está assistindo aí, a gente da Diocese sabe de o que é um Jaboticabal, tem que escrever o que é um monjolo. monjolo. É porque o monjolo, para mim, eu ainda estou buscando a palavra, que eu acho que não é pilar. Tem um nome. Não, o pilar pilão, não é nem pilão, pilar, pilão. Agora só que tem um o nome monjolo aquilo é dali. o pilão movido a água. Moinho. Tá batendo ali. Ali é um Mas moinho. o moinho ele não bate, né? O moinho só gira. Hã? É só roda, né? É uma pedra que rola, é verdade. Então é um monjolo Eu mesmo. acho que vocês dois estão precisando fazer uma atualização em vida um caipira. monjolo, é um monjolo mesmo. Podem ir lá pro interior, que vocês estão convidados a passar uma semana lá, numa imersão caipira. A primeira palavra que eu aprendi em caipiresco com o Padre Marcelo é uma palavra muito bonita, que se chama corgo. 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 Porque é muito usada no Teófilos o corgo. Isso. Como é transmitido parte aqui do Brasil, parte lá de Viena, então a gente fala que entre nós tem um corgo que separa, um corgão. Olha só. Né? Porque diz, uma vez me contaram essa história do caipira que foi pro mar, e aí era a primeira vez que via aquele monte de água, e perguntaram, mas o que o senhor tá achando? Eu falei, rapaz, mas é um corgão grande, É né? um corgão grande. E é o corgo, é o riozão. corgo. Só que hoje ele passou o corgo e veio pro lado de cá do corgo. Olha. Então, estamos dois desse lado do corgo. O corgo que é o córrego. Hoje, falando sobre do outro lado do corgo, né? Mais ou menos pessoas de quantos países diferentes que vocês conseguem catalogar que estudam a Bíblia em um ano? Mais ou menos, assim, por cima. Sei. Pelo menos, olha, Itália, Áustria, Alemanha, Estados Unidos. Né? Nós temos gente participando. Portugal. São brasileiros. Sim, Portugal. Tem Espanha também, pessoal. São brasileiros que moram na Europa, porque naturalmente o nosso estudo bíblico e a leitura bíblica é em português. E a maioria são brasileiros, é claro, né, que vivem no Brasil. Né? Mas hoje nós temos, nessa quarta edição, em torno de 1.300 inscritos. Começamos com bem mais, mas a mortandade infantil é grande. Ele lê o livro dos números, a hora que o pessoal chega a hora no que livro desce, dos né? É a hora que números... desce, porque
o próprio título do livro já diz tudo. Então são números, né? São vários nomes. E daí você começa a ficar assim desesperado. Porém, realmente a gente confirma que quem lê com Teófilos, até o livro dos números também dá para se divertir. Sim, muito, porque o nosso objetivo é esse também. Não é tanto um estudo bíblico, mas um clube de leitura bíblica. Né? Nós lemos a Bíblia juntos. E é claro que vem elementos de compreensão da Sagrada Escritura, vem elementos de estudo. Por exemplo, Vinícius, cada episódio que nós apresentamos no domingo dá uma panorâmica do livro, uma introdução ao livro, aquilo que vai ser lido durante a semana, e depois nós oferecemos também uma reflexão mais exegética, teológica. Né? E com outros quadros muito interessantes, né, nós complementamos essa leitura bíblica, essa iluminação, vamos dizer assim, da leitura bíblica, com um quadro que se chama Bíblia e Arte. Sempre pegamos uma obra de arte, uma pintura, uma escultura e fazemos o paralelo dessa pintura, inclusive, quase que eu soltei um caipirês aqui, inclusive uma leitura dos elementos desse quadro, dessa obra de arte, em relação à leitura que nós estamos fazendo. E depois, um outro quadro também importante, sobretudo nos dias de hoje, relacionar aquele tema que nós estamos lendo na semana com passagens do Catecismo da Igreja Católica. Então fica uma visão bastante bonita, bastante grande, né, oferecendo sempre um resumo de tudo aquilo que a gente faz. É um clima descontraído, como nós estamos aqui, mas que não tira a seriedade do encontro com a palavra de Deus e da compreensão bíblico-teológica. Eu vi no YouTube, né, ali. E é muito interessante porque não é simplesmente uma chamada, porque imagina, gente, já mais de 4.000 pessoas, nós estamos nos aproximando do Teófilos 5, que eu estou me preparando para fazer, com a graça de Deus, eu quero muito fazer. Eu sempre também tive esse desejo de fazer a leitura da Bíblia em um ano. E eu tinha visto assim há muito tempo atrás, mas fui ver com mais atenção toda a programática da coisa, né? E é maravilhoso. É maravilhoso, né? Porque vocês utilizam de slide ali, o Vinícius apresenta ali um slide, tem toda uma interatividade, né? Como a gente falava, né? O pessoal começa ali, uma pessoa escolhida para fazer a oração inicial, aquela coisa, e é tudo muito organizado, muito bem organizado, e eu tô com vontade mesmo de fazer, não é? Não é à toa que já mais de 4.000 pessoas já passaram pelas turmas do Teófilos, que, inclusive, com recorrência, né? Sim. Pessoas que continuam, né? Porque me parece que tinha um Teófilos por outro, a metodologia ali, a base é a mesma, mas sempre é novo, né? Não tem jeito. O que a gente diz é o seguinte, eu acredito, precisa ver esse número certinho, mas assim, no mínimo 50% das pessoas que participam, por exemplo, do Teófilos 1... voltam e vão pro Teófilos 2. E agregam, daí vão puxando mais pessoas. Daí vai aumentando. Então, isso é uma coisa muito bonita, porque assim, uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ela vai lá, senta e lê a Bíblia inteira com a gente. Aprende da Bíblia. Daí ela fala, poxa, mas de repente agora gostaria de reler a Bíblia, porque não tem jeito. São vários detalhes que a gente vê de outras maneiras que a gente, de repente, não prestou atenção naquele ponto, ou que a gente vai ver, de repente, como que um padre da igreja vai falar de uma outra maneira daquele ponto de vista. E o legal do Teófilos é que, assim, não é que eu e o padre Marcelo, a gente deixa um vídeo gravado, por exemplo, um material gravado, e toda semana, por exemplo, terminaram os primeiros 15 capítulos do Gênesis, a gente apresenta esse vídeo. Não. Nós temos o nosso material, nós temos a nossa base do estudo e tudo. Mas sempre vai atualizando. Sempre atualizando. E sempre diferente. Os slides também a gente sempre vai mudando, a gente faz algumas coisas diferentes para ver também o nosso público. Né? Então, a gente sempre vai tentando entender o que eles precisam, o que eles querem, qual que... Também tem uma questão muito forte agora da base de, por exemplo, como que está a nossa igreja nesse momento. E assim, né? As pessoas podem também, durante a semana, mandar perguntas. Sim. E eles não fazem perguntas só sobre o versículo ou o capítulo que foi lido, né? Relacionam com seus problemas.
E assim a gente vai procurando dar uma orientação também. O Vinícius apresenta um quadro sempre no Instagram, que é a leitura patrística daquele texto bíblico. Então a gente vai relacionando assim Bíblia e tradição, magistério da igreja, né, orientação que a gente recebe dos nossos pastores, de tal forma que eu vejo que é acessível para todo mundo. Sim. Né? Todo mundo pode ler a Bíblia, e esse é o nosso desejo, esse é o sonho. E acho que isso é aquilo que Deus pediu para nós quando colocou no coração de duas pessoas que se conheciam, mas que não tinham um projeto comum, né, de ajudar os outros a ler a Bíblia, porque pediu que nós também lêssemos a Bíblia.